Então, as aulas do instrutor Wanderson Rogério, elas têm sido incríveis e muito favoráveis na construção do ser ator, na construção de toda essa dimensão teatral. Nos lembramos de Grotowski, nos lembramos de Artaud, estamos próximos agora do Festival de Teatro Minimalista, mas entendemos a multimídia, ou seja, as projeções, as construções, a temática de construção, digamos, cenário, né? Você abre mão do cenário, você abre mão do mobiliário. Então, o Wanderson está fazendo com que os nossos alunos encontrem também esse caminho. Como ele mesmo diz, ele apresenta para todos nós uma nova perspectiva. É uma perspectiva do teatro contemporâneo, do teatro moderno. A gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, isso já não é tão novo assim. Mas no Brasil, agora a coisa está acontecendo. Então, a nossa escola tenta contribuir através da troca de saberes, né? Através desses ensinamentos, dessa herança que o Wanderson traz com o seu aprendizado para os nossos alunos. E nós estamos acreditando que teremos brevemente bons trabalhos incríveis através da multimídia e com o teatro, esse teatro mais artesanal. Então a gente vai fundir o teatro de base, o teatro artesanal, com o teatro multimídia, com essas projeções, com as fotografias. E ele deu um panorama, né, da tecnologia, desde o teatro primitivo até os dias de hoje, ou seja, em 2012. Então quero agradecer ao Wanderson e a percepção que a turma teve, né? É isso. Eu acredito que o uso das tecnologias que temos disponíveis hoje é super válido para qualquer processo teatral. Eu acredito que o teatro traz sempre a discussão sobre o que nos cerca, né? A gente também fala do cotidiano do teatro, fala das nossas questões, fala do nosso tempo, e a discussão das mídias o nosso século, o nosso tempo é um tempo de alta tecnologia. Trazer essa discussão para o teatro, eu acho que enriquece o nosso diálogo, enriquece o nosso processo. À medida que a gente pode se utilizar de técnicas e trazer a própria discussão metalinguística dentro do teatro sobre o que é tecnologia, o que é orgânico, o que é eletrônico, eu acho que tudo isso só enriquece a nossa produção e a nossa discussão dentro do teatro. E eu acho que isso. Eu acho interessante essa discussão sobre a questão das novas mídias no teatro. A princípio, a primeira coisa que eu acho que vem na mente de todo ator é a questão de repente perder o contato de ator com o público, né? Essa questão tão presente que a gente tem de palco com o público. Porém, refletindo sobre tudo isso, eu posso ver que essa questão das novas mídias podem ajudar muito a gente. Por exemplo, não substituição de repente de um ator, mas, por exemplo, a gente utilizar um cenário, alguma coisa que a gente não possa ter como palpável no momento, e a gente utilizar por meio dessas novas mídias para poder estar e até mesmo tá usando dos artifícios que pra gente atualmente é possível. Então eu acho válido, e eu acho que a gente sempre tem que ter aquele bom senso para não perder o que a gente entende como teatro, ser humano, plateia, ator, palco, público, isso. É isso que eu acho válido. Eu vejo a importância dessas novas mídias no teatro como um auxílio, assim, não vejo como uma substituição e nem uma parte da estrutura da peça, sabe? Porque senão eu vou no cinema, não vou no teatro, entendeu? Mas eu vejo como um bom auxílio mesmo, uma boa ferramenta para ajudar os atores. Eu vi uma peça que eram vários projetores
E eles eram no mesmo ambiente, lógico, era no palco, assim, e para eles darem a diferença de lugar, assim, da sala para o quarto, para uma outra casa, eles usavam esses projetores como, tipo, o papel de parede da casa era rosa. E aí depois, para dar uma sensação de que tá no quarto, aí botava azul. Então você consegue perceber que você está em outro lugar, que você está assistindo a peça em um outro ambiente, com esse auxílio da mídia, né? Então eu achei muito legal, muito interessante, assim, ao invés de ter uma troca de cenário, ou então do ator ficar naquilo de ter que martelar nas falas, ele tem que demonstrar o ambiente. Não, eu acho que a mídia ajuda nessa ambientação da peça mesmo, não na construção do ator, porque o ator é o ator, a mídia ela ajuda, é acessório mesmo, né? Falar de teatro e falar de novas mídias é muito interessante, porque parece que o teatro se opõe um pouco às novas mídias, mas pelo contrário, a gente vê que há um complemento, né, das novas mídias para ajudar nessa arte que é universal e que é milenar. Eu ainda não tenho assim um conceito formado se sou contra ou se a favor. Eu vejo obras muito criativas que ajudam a impulsionar a arte, a mensagem que grupos, companhias querem passar. Isso muito me chama a atenção, mas ainda assim eu tenho uma preocupação quanto ao fato de usar muito novas mídias no teatro. Eu sei que o Galpão usa, o Armazém, não conheço outros grupos que tanto usam. Já vi uma peça de um grupo de São Paulo usando, achei interessante, mas depois sempre fiquei me questionando, poxa, será que usando essas mídias não está descaracterizando um pouco o teatro? Tem um autor, Herbert McLuhan, que diz que o meio é mensagem, então o teatro já é um e-mail. E parece que vídeo, foto seriam outros meios, mas quando se juntam, é claro, fica muito mais rico. Eu gosto muito da linguagem teatral, acho que vai ajudar, vai anexar, vai complementar, só que ainda não tenho uma opinião formada sobre as novas mídias do teatro. Bom, em relação às novas mídias no teatro de hoje, eu acredito que seja muito importante, porque essas novas mídias, elas vêm acrescentar a nossa arte. Na verdade, meu conhecimento em relação às novas mídias ainda é muito superficial, ainda tem muito que aprender ainda, porém eu não vejo que essas novas mídias elas vêm substituir o ator. Alguns conceitos em relação às novas mídias, tem alguns pontos sendo feitos em relação a essas novas mídias que se perde, o ator se perde, sendo que alguns trabalhos que eu já vi, ela acrescenta, tanto assim, em relação a cenários, em relação a projeções dos próprios atores no fundo de fundo, e o ator em cena contracenando ao mesmo tempo com o personagem dele ali na hora e o personagem dele no fundo. Então acho que na verdade essas novas mídias elas vêm acrescentar a arte que hoje a gente está desenvolvendo no meio teatral. A importância que eu vejo da multimídia no teatro, na atualidade, na verdade, é a gente poder capturar com um olhar crítico cada fragmento da sociedade, detalhes que a gente às vezes passa desapercebido. Eu acho isso muito importante, porque a gente pode capturar por meio de câmeras, por meio de fotografias, atos, movimentos e sentimentos até que a gente vê e passa desapercebido. Eu acho isso muito importante.